Glórias a Deus. Boa noite, igreja. Amém. Que a paz do nosso Jesus esteja com todos. Amém? Amém. Vieram para ouvir a voz do Senhor? Amém. Disponibilizou de tudo aí? Tirou a mente lá da tua casa, dos teus parentes, esvaziou tudo, porque Deus não enche quem já está cheio, Deus só enche quem está vazio. E se você veio para ser cheio da presença de Deus, tem que dar lugar, tem que dar espaço. Amém? Agradecendo o pastor Denilson pela oportunidade, através do irmão Luciano. Eu estava até lembrando aqui, irmão, que eu lembro de quando teus primeiros passos para o Senhor. E hoje eu vejo Deus usando este homem através da obra de Deus. Isso é fantástico. Sabe o que significa, irmão? Isso é mudança de vida. Jesus representa salvação em primeiro lugar, é claro, que esse é o propósito principal. Mas enquanto nós estamos vivendo neste mundo aqui pecaminoso, tem que ter mudança, sim ou não? Sim. Amém, queridos? Vamos para a palavra? Eu tenho aqui, eu quero que você me acompanhe aí, pega a tua Bíblia. Vamos começar no livro de Mateus, capítulo 10. Amém? Encontraram? Livro de São Mateus, capítulo 10. Enquanto você se encontra, se você já se encontrou, agradecendo o convite, dando graças, eu vim ali da igreja Nova Geração, eu era da Nova Geração, hoje eu me encontro congregando na Assembleia Ministério Madureira, Jardim Danfer, bem próximo do bairro onde eu nasci, onde eu me converti há 8 anos atrás. Minha família não pôde estar aqui porque ela tem um ministério lá que ela também auxilia, onde eles também faz a obra, junto com as minhas 2 filhas. Mas eu trago o meu abraço e não vai faltar a oportunidade de vocês também conhecerem a minha família. Amém? Glórias a Deus. Está escrito assim no capítulo 10 de Mateus: tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre os espíritos imundos para o expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidade. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Para encerrar no versículo 4, Simão, o Zelote, e Judas Iscariote, que foi quem o traiu. Amém, queridos? Glórias a Deus. São 12 escolhidos, versículo lido, mas eu quero que você leia comigo junto no versículo 4, para que você não esqueça esse nome. Simão, o Zelote, leia comigo. Simão, o Zelote, e Judas Iscariote, foi quem o traiu. Repita novamente comigo. Foi quem o traiu. Foi quem o traiu. Amém. Agora vamos curvar nossa cabeça e falar com o Senhor, pedir que o Espírito Santo dele manifeste a presença, como já tem usado este altar aqui através dos vasos dele. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus. Senhor, toda vez que nós abrimos a tua palavra para ler, Senhor, nos nasce uma expectativa, porque sabemos que dali, Senhor, sai a nossa bênção, a nossa vitória. E a tua igreja se reúne, Senhor, para te cultuar, para te adorar, para te exaltar. E é o que eu peço nesta noite, Senhor, que o Senhor desça neste lugar com o teu Espírito Santo, meu Deus, de comitiva de anjos, Senhor, de guerra. E se coloque oposto em cada canto desta igreja, Senhor. Meu Deus, meu Pai, no nome de Jesus, com espadas de fogo na mão. E onde houver, meu Deus, um demônio tentando impedir este culto, tentando, meu Pai, interromper esta reunião, Senhor, seja dissipado, seja queimado, anulado, Senhor. E que por um raio de 20, 30 quilômetros, meu Pai, ele não se aproxime deste lugar. Também eu peço, Senhor, que teu Espírito Santo use a minha vida e revele, Senhor, através, Senhor, do teu Espírito a tua vontade. Faça dos meus lábios, da minha vida, um instrumento, Senhor, nesta noite. E essa palavra, Senhor, ela encontre corações, meu Pai, vazios e preencha, Senhor, curando, edificando, restaurando, salvando. Meu Deus, em nome de Jesus, toma a direção deste culto nesta noite. Que esta palavra vá, meu Pai, e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Pode se sentar glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Era para mim estar aqui semana passada, não era? Mas quis o Senhor que não, né? Se nós entregamos tudo a nossa vontade para Ele, então nós temos que aceitar que Ele está no controle. Tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Irmãos, nós lemos um versículo aqui que faz tempo que você vê esse versículo. Não faz, não? Alguém leu para você, ou você foi numa igreja e ouviu uma mensagem nesse versículo, sim ou não? Faz um tempinho, né? Normalmente ninguém lê aqui os 12, por que vamos ler os que Jesus escolheu?
Mas, meu irmão, se Jesus escolheu esses 12, grande propósito tem, né? Se Jesus escolheu estes homens, irmão, no meio de tantos homens que tinha Israel, no meio de tantos que poderiam ser escolhidos, mas Jesus quis que fossem esses 12. Mas a Bíblia diz que ninguém vai para Jesus sem antes que Deus envie. Então Deus escolheu em primeiro lugar aqueles homens, e aí veio a obra através de Jesus. Mesmo assim, eu e você. Talvez você relutou para vir para Jesus. Você não quis, você não queria, as coisas não foi tão fácil. Mas olha onde você está hoje aqui glorificando o nome de Deus. Nem sei aí se você já disse, olha, um dia eu nunca entro numa igreja evangélica. Mas está aqui hoje, porque a vontade não é minha. E quando Deus quer, meu irmão, agindo Deus, quem impedirá, né? E Deus escolheu os 12 homens, irmãos. E no meio desses homens, nós lemos no versículo 4 e repetimos 3 vezes. E Judas Iscariote foi quem o traiu. Agora eu faço uma pergunta para você. Eu começo fazendo essa pergunta para a gente entrar na mensagem. Se você sabe que teu amigo, teu vizinho, vai te trair, vai te armar uma armadilha mais na frente que vai custar a tua vida. Teu parente. Meu irmão, tu vai confiar a chave da tua casa na mão de uma pessoa dessa? Claro que não. Tu vai confiar a tua vida na mão de uma pessoa dessa? Claro que não. Se você já está sabendo que o cara, em outras palavras do mundo, é um traíra. Mais tarde vai, né? O pessoal aí no mundo diz que está criando cobra para te comer, para te pegar mais tarde. E você vai dar tudo de bandeja, irmão. Pelo contrário, você vai fugir. Muitas das vezes, quando a fofoca, irmão, é coisa do diabo, chega na nossa vida, chega distorcida, você escuta uma coisa, de repente, você já se arma para se preparar contra uma pessoa. Mas Jesus sabia que ia ser traído. Nós lemos aqui que Jesus escolheu os 12. E no último ele diz, e Judas Iscariote o que traiu. Pois bem, começamos a leitura dizendo que Jesus chamou os 12 e deu-lhe poder e autoridade. Olha o que Jesus chamou, deu poder e autoridade para o homem que ia traí-lo mais tarde. Jesus falou, olha, chamou 12, escolheu, que já veio escolhido do céu aqueles nomes. E aí o que ele faz? Ele dá poder e autoridade. Olha, do jeito que Jesus tratou Pedro, João, Tiago, Jesus tratou Judas. Sendo Judas o traidor. Olha o tamanho do amor que Jesus tem para com o servo. Então quando a gente olha para um presidiário, olha para uma pessoa criminosa, tanta violência acontecendo, irmão, claro que eu tenho que fugir, eu não vou ficar para saber se ele vai me atingir ou não, eu vou fugir. Mas você olha e vê um criminoso, Jesus vê uma alma perdida, sem direção, dominado por Satanás. Porque se você for olhar os olhos de Judas, nós vamos pregar que Judas foi sempre traidor, não tem como mais inverter. Não tem como querer pregar que Judas foi bonzinho, irmão. Não tem como mais querer, olha, mas Judas, não, coitado do Judas, foi usado pelo diabo. Irmão, não tem mais como mudar. Judas foi quem o traiu. E Jesus demonstrou o mesmo amor que ele demonstrou para com os 11. A mesma porção de poder e autoridade que ele deu para Pedro, ele deu para Judas. O mesmo amor que Deus demonstrou com João, que era o discípulo do amor, ele demonstrou com Judas. Mas Judas foi quem o traiu. E vira e mexe, nós encontramos no versículo, nós vamos navegar em alguns versículos, e está lá escrito, Judas o traidor. Para a gente começar, eu meditando nessa palavra, Deus me trazia o seguinte título. Eu quero Jesus, mas não quero mudança. Quero Jesus, mas não quero que a minha vida mude. E não se espante, olha, misericórdia, mas tem gente assim? Tem, irmão. Está assim de gente. Ele quer o que Jesus pode dar, ele quer o que Jesus pode representar, mas ele não quer fazer a vontade de Jesus Cristo. Receber aquilo que Jesus tem para dar. Então eu quero Jesus, mas não quero a mudança. Eu quero que você repita comigo. Nesta noite, eu estou disposto a receber o Senhor Jesus Cristo e tudo aquilo na minha vida que ainda não mudou, eu creio que vai mudar em nome de Jesus. Primeiro, Jesus, que Judas fizesse, o que os discípulos fizessem, o que eles fizeram, que está escrito aqui nos livros, não diminuiu e nem aumentou o poder de Jesus. Jesus continuou sendo Jesus do mesmo jeito. Mas o chamado de Jesus, a presença de Jesus na vida daqueles homens, você pode ter certeza que mudou para sempre a história daqueles homens.
Mudou a vida de Pedro, mudou a vida de João, Tiago, Bartolomeu, André, Filipe, mudou a vida de todos. Mas só que Judas não quis a mudança. Judas não estava interessado em mudar de vida. E aí, irmão, nós já sabemos do fim. Mas Jesus, com toda a sabedoria, além da sabedoria de homem, sendo Deus, irmão, Jesus tentou, não é que ele tentou, não é que ele falhou na missão de salvar Judas. Ele deu oportunidade, assim como ele está dando para mim e para você. Irmãos, a porta da igreja está aberta, é uma opção minha e tua. Quantas portas tem aberta na frente das pessoas, né? Nós contamos aqui o caminho dali, do farol para cá, não foi isso, irmão? Umas 5 igrejas evangélicas, portas abertas. Mas tem várias portas abertas do lado. As pessoas entram nas portas que ela quer. Ela é livre. Mas para a honra e a glória do Senhor, você foi escolhido nesta noite, a tua casa foi escolhida, você entrou na porta certa, está na porta certa, e eu creio em nome de Jesus, se a tua vida não mudou ainda, se prepara, meu irmão, porque este ano que está entrando, Deus vai colocar as coisas no lugar, e tudo vai começar a se encaixar, porque o Senhor sabe do que você precisa. Não sou eu que sei do que você precisa. E a vida daqueles homens mudou. E aí, irmão, a primeira mudança que Jesus fez foi confiar neles. Totalmente. E aí Jesus deu poder e autoridade. Irmão, Jesus não dá poder e autoridade para qualquer um. Para usar o nome de Jesus e o poder de Jesus tem que estar debaixo da graça. Senão, termina como aqueles homens que tentaram expulsar demônio no nome de Deus do Paulo. No versículo 5 do capítulo 10... Jesus começa instruindo aqueles. Jesus já chamou, deu poder e autoridade, e aí começa o trabalhar de Jesus. Acompanhem comigo a leitura do versículo 5. Capítulo 10, verso 5, aí mesmo. Olha só. A estes 12 enviou, dando-lhes as seguintes instruções. Olha só. Dando-lhes as seguintes instruções. Não tomeis rumo aos gentis, nem entreis em cidade de samaritano. Mas dei preferência, procurai ovelhas perdidas e a casas de Israel. Por que Jesus não deixou eles entrar em cidade samaritana? Não, os discípulos ainda não estavam prontos para viver. Isso aí era uma obra que pertencia ao Senhor. Não é que eles excluíram o samaritano e os gentios, não. Dê preferência aos que estão aí perdidos. Dê preferência aos que estão doentes nas esquinas. Dê preferência aos que estão nas drogas. Dê preferência aos que estão nos cárceres, os que estão aí debaixo das pontes. Dê preferência aos que estão desviados. Então Jesus sabia muito bem por onde começar, por onde terminar, a hora que fazer. Jesus sabia muito bem o que estava fazendo quando ele me escolheu e te escolheu. Ele sabia quem era mais necessário, se era teu pai, se era tua mãe, quem era mais urgente. Às vezes você está orando pelo teu pai, Deus chama teu irmão. Você está orando pelo teu irmão, Deus chama teu pai. Você está orando pela família toda, Deus chama um vizinho, Deus chama um primo. Porque a hora, Deus é quem sabe da hora certa e quem deve ser escamado primeiro. E aí ele começa a explicar. E aí o que acontece? No versículo 7, ó. No versículo 7, e à medida que seguires, pregai que está próximo o reino de Deus. Judas foi chamado, igual eu e você foi chamado para pregar o reino de Deus. Para falar que Jesus veio para salvar o mundo e que nós tínhamos que nos arrepender dos nossos pecados porque a salvação estava próxima. Aí fica uma pergunta, mas espera aí. Se Judas foi chamado para pregar o reino de Deus, se Deus deu poder e autoridade, e a Bíblia diz que Judas era o filho da perdição, o filho do diabo. Como é que Judas não expulsava o próprio mal da sua vida? Deus deu poder e autoridade, sim ou não? E a hora de ele disse o quê? Tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhe Jesus autoridade e poder sobre os espíritos imundos para os expelir, ou seja, expulsar, para curar toda sorte de doença e enfermidade. Ora, os nomes dos 12, aí ele continua dizendo, significa, irmão, que antes de Judas se perder, ele pregou a palavra. Antes de Judas se desviar, se entregar verdadeiramente a Satanás, ele foi um discípulo e Deus usou a boca dele para falar da palavra dele. Sim ou não? Pregou o reino de Deus, ele curou, Judas curou, gente. Judas curou enfermo.
Só que tem um porém, o que chama a atenção é que nada daquilo entrava no coração dele, pastor. Nada do que Judas fazia, do que estava acontecendo, chamava a atenção dele. E a Bíblia diz que os discípulos chegavam ali todo eufóricos, mestre, nós expulsamos demônios, nós fizemos isso, os demônios, olha, a gente manda ele ajoelhar, ele ajoelha, manda ele sair, ele sai. Os discípulos tão eufóricos que Judas, para ele não fazia a menor diferença. Então Judas não estava nem aí, irmão. Judas estava com a mente em outros planos. Ele não estava deixando as coisas de Jesus entrar no coração. E o tempo passando e Judas perdendo tempo. E os discípulos ali cada vez mais entusiasmados. Verdadeiramente eles descobriram que ali era o Filho de Deus e não tinha outra forma. E no versículo 10 aí, ó. No versículo 11, e em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirarde. E ao entrar na casa saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não for, tome para vós outra paz. Ou seja, Jesus começou a ensinar do mesmo jeito. Tudo que Jesus ensinava para os 11, ensinava para Judas, irmão. Da mesma forma, quantas casas Judas não evangelizou? Quantas famílias Judas não ajudou a tirar ali do sofrimento através do nome de Jesus? Quantos enfermos Judas viu ali se levantando pela mão dele? Mas ele não estava nem aí. Ele não estava nem aí. Judas continuava de coração fechado, coração amarrado, e as coisas de Deus não entravam no coração dele. Irmãos, isso é um alerta, porque muitas das vezes a gente está ali na obra e vai, e faz, e evangeliza, e prega, mas uma vírgula que você mantém teu coração fechado por uma circunstância mal resolvida do passado, seja qual for, impede de você deslanchar totalmente, e você não sai daquele ali, ó, e fica no mesmo, e você, Senhor, cadê a mudança? Mas na verdade nós estamos retendo a mudança que Jesus tem para nós. Porque a mudança é para nós. Deus não trabalha para ele. Jesus não trabalha para ele, irmão. A Bíblia diz lá em Jeremias, capítulo 64, versículo 4, que Deus trabalha, meu irmão, para aqueles que nele confiam. E se você confia no Senhor, meu irmão, está na hora de se entregar verdadeiramente. Saia, meu irmão, saia desse marasmo, desse conforto. Se entregue para Jesus, para viver as maravilhas que ele pode fazer. Contar um testemunho é glória, é bênção. Mas é pouco, irmão. Você não pode se contentar com o que você tem. Você tem que querer mais. De Jesus, quanto mais você se entrega, você tem o direito de querer mais. Tem o direito de exigir mais, viver o melhor. Se Deus está te usando, vai te usar mais. Se Deus está te abençoando, vai te abençoar mais. Se a tua vida está uma bênção, será o dobro da bênção, irmão. Pois é. Mas tem que realmente querer viver as mudanças do Senhor. Por quê, irmão? Quando Jesus nos chama, que nós passamos pelas águas, que nasce uma nova criatura, irmão, ali tem que haver a mudança. As coisas passadas já era. Não dá para ficar presa no passado, querendo conciliar o passado com o presente, querendo se conciliar Jesus com as coisas desse mundo. Irmão, já era, tem que viver coisas novas. Foi para isso que Jesus chamou novidade. Quando Jesus escolheu aqueles 12, irmão, foi para viver primeiro a salvação, para depois viver a novidade de vida. Olha o privilégio para aqueles 12. Olha o meu privilégio, o teu, de estar aqui hoje pregando e você ouvindo, você louvando, você adorando. Talvez o vizinho tenha te chamado, você foi lá e ora e Deus faz um milagre. Aí chega a vizinha, olha, você orou e hoje eu dormi, que foi uma bênção. Aquela enfermidade foi curada. Meu filho está em casa, meu filho se livrou das drogas. Irmãos, você não tem noção do poder, o que significa o poder e a autoridade de Jesus. Judas não tinha, porque ele não se entregava. No livro de João, nós vemos uma demonstração de que não estava acontecendo nada na vida de Judas. O fato dele andar com Jesus, irmão, dele estar com Jesus, não estava mudando em nada. Judas continuava a mesma criatura velha, vivendo do passado. Se quer ver, acompanhe comigo. Livro de João, capítulo 12. Você quer ver um exemplo de que a vida de Judas, irmão, continuava do mesmo jeito? Encontraram? Estão compreendendo, irmãos, até aqui? Está escrito assim, 12, verso 3. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo, de nardo puro, muito precioso,
ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariote, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, está manchado, irmão, não dá para tirar, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Primeiro passo, olha para cá. Judas não tinha aprendido com Jesus o que significava misericórdia. Judas ainda não tinha colocado no seu coração o que significava amor ao próximo. Judas não tinha colocado no coração dele o que significava adoração ao Senhor, ser fiel. Judas não tinha ainda no coração dele o que significava Jesus Cristo. Porque o coração ainda estava duro. Judas ainda era a velha criatura e a vida dele não havia mudado nada. Aquela mulher era uma pecadora, irmão. E a atitude dela saiu até muito mais que os discípulos. Quanto mais a Judas. Irmãos, quanto tempo você tem em Cristo? Quais são as mudanças que você pode falar? Olha, Jesus mudou a minha vida, Jesus mudou meu casamento, Jesus mudou a minha casa, Jesus mudou a minha família. E aí você abre a boca, glorifica o nome do Senhor e diz: olha, Jesus mudou essa mudança, eu usufruo dessa bênção até hoje. Será que você pode abrir a tua boca e dizer com convicção que a tua vida realmente mudou? Ou você ainda não viveu tais promessas que o pastor ministrou, que é pregado aqui toda vez que se abre a palavra de Deus, irmão? Porque se eu deixar te dizer uma coisa, se você ainda não viveu a plenitude das promessas de Deus, não é por falta de pregar, e nem muito menos, irmão, de não se cumprir as promessas, porque elas se cumprem todos os dias, todo instante, a toda hora. Talvez você ainda não se identificou com as mudanças de Cristo, você está retendo, você fica esperando você mesmo que vai mudar. Não, eu mesmo vou ter que largar isso, você largar aquilo, e o tempo vai passando, e nada de vitória, e nada de mudança. Não, está na hora de dar um basta nisso. Tem que viver as mudanças. Entra ano e sai ano, e a vida é a mesma. Com Jesus não tem nada errado. Com a palavra não tem nada errado. O problema talvez está em nós. Porque, irmão, onde Jesus está, alguma coisa tem que acontecer, sim ou não? Onde Jesus chega, o mal sai. Onde Jesus chega, irmão, a doença sai, o espírito imundo sai, tudo quem não for de Jesus sai. E se não está saindo, irmão, está na hora de você começar a orar a Deus e perguntar onde é que está o problema para Ele te mostrar, para você se corrigir e tomar providência. Para que o ano de 2013 você não cometa as mesmas falhas de 2012. Você não passe as mesmas dificuldades de 2012. Para que em 2013, irmão, você faça mais do que você fez em 2012. É assim, porque senão, irmão, não adianta dizer: olha, para honra e glória de Deus, eu estou na igreja, eu vivo o evangelho. Mas cadê a mudança, irmão? Teve 3 anos e quase 3 anos e meio, Judas. Período que Jesus esteve pessoalmente ali com eles em homem. Não aconteceu nada. Sabe por quê? Porque o coração dele estava fechado. A Bíblia diz que Judas pertencia, irmão, a um povoado chamado Zelote. Era como se fosse um querer combater ali os romanos. Era tempo perdido, porque os romanos naquela época eram uma força tremenda. E Judas esperava que Jesus não fosse um homem espiritual, nada espiritual. Ele queria que fosse um homem, sei lá, que trazesse um exército. E Judas ficou na expectativa. Ele ficou esperando uma coisa que Jesus, irmão, não ia dar. Quando na verdade, irmão, só dependia de uma atitude. Mas a visão de Judas não estava em Jesus e o Salvador. E aí ele continua o versículo 6. E isto disse ele, não porque estivesse preocupado, tivesse cuidado com os pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Olha o homem que Jesus deu poder e autoridade que estava fazendo, irmão. Olha o homem que Jesus confiou, olha, não, vai lá no meu nome. Meu irmão, poder e autoridade de Jesus Cristo vale mais do que a palavra do presidente, sim ou não? Ei, glória. Vale mais do que a palavra de Dilma Rousseff. E Jesus confiou no homem que estava roubando ele o tempo inteiro. E Deus disse lá no Velho Testamento: todavia vocês me roubaram. Você pensa que eu não sei? O tempo todo vocês estão me roubando.
E Jesus aí, ó, o tempo todo sabia que Judas roubava ele, irmão. E hoje, como é que nós roubamos Jesus, irmão? O fato de eu não fazer mais por Jesus, o fato de eu não fazer aquilo que Ele me manda, será que eu estou conseguindo suportar pelo menos uma afronta na rua? Será que essa mudança já me causou aí um benefício? Olha, me falaram horrores, eu mordi o dedo ali, pastor, para não falar alguma coisa, mas eu não retruquei. Será que já causou esse efeito? A ponto de você não revidar teu vizinho, baixar a cabeça quando teu esposo fala, quando a esposa fala? Filho, será que você já viveu essa mudança de fazer aquilo que tua mãe e o teu pai pedem, estar debaixo da correção dos teus pais? Tudo isso significa mudança. Porque a mudança, irmão, não começa aqui, ó. Não é dizer, olha, hoje eu sou cristão, coloca um terno e uma gravata. Bom, se terno e gravata fosse sinônimo de ser cristão, irmão, em Brasília só tinha santo. Porque eles têm umas verbas especiais para comprar terno, irmão, que eu nunca vi isso. Até verba especial para comprar terno aquele pessoal tem. Se isso aqui fosse sinal de santidade, irmão, o melhor lugar é Brasília. Porque lá você só vê cada... Não, sinceramente, o pessoal anda alinhado ali. Né? Mas a mudança não é aqui, irmão. A mudança é de dentro para fora. E isso não estava acontecendo em Judas, mas nos 11. E Judas estava ficando para trás, os 11 avançando. Porque tudo que os 11 viam, ficava maravilhado. Ia para o lado de Jesus, perguntava por que isso, por que aquilo. Indagava assim, assado, e Jesus ia ensinando. Quanto mais ele se interessava em saber, Jesus ensinava. Mas Judas não, ele estava preso. Judas estava querendo que Jesus, não, qualquer hora, montasse um exército para guerrear. Não, mas a guerra de Jesus é outra. Não é contra a carne, não é contra o sangue, mas sim contra as hostes do principado maligno do inferno. Meu irmão, a tua luta não é contra a carne, não é contra o sangue. É joelho no chão, meu irmão, cara no pó, que Deus vai te dar a vitória. Não fique esperando, irmão, que tudo aconteça só dependendo de Deus. Porque tudo acontece mediante a nossa fé. É assim mesmo. É joelho no chão e cara no pó. Jesus no versículo 7. Entretanto disse, deixa que ela guarda isso para o dia em que me embalsamarem. Amém? Porque os pobres sempre os tende convosco, mas a mim nem sempre. Aí eu lembro da palavra lá Isaías, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Graças a Deus nós temos as portas abertas para se pregar o evangelho de todas as formas, como está sendo pregado aqui hoje. Mas vai chegar uma época que não tem. E aí, irmão, eu anotei aqui também, João capítulo 6, que Judas não estava vivendo as mudanças. Glórias a Deus. Versículo 66. Aleluia. Quem sou eu e quem é você para questionar aquele que Deus usa, mano? Deus, ele faz a vontade dele, irmão, e quando ele faz a vontade dele, não tem quem se opõe. No versículo 66 está escrito assim, ó. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andava com ele. Então perguntou-lhe Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra da vida eterna. Pedro já tinha, irmão, cara, que ele não é besta. Já sabia que ali era o lugar, irmão. Que era ali a fonte de vida. Não dava mais para Pedro voltar para a família. Pedro até tentou assim, depois que Jesus partiu. Mas não dava mais para ele voltar para a família, pescar, querer fazer o que ele fazia antes. Pedro já era uma nova criatura. E aquilo cada dia mais crescia dentro dele. O que não acontecia com Judas. Pedro logo, ele não é bobo nem nada. Respondeu, versículo 69. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Mas Judas não acreditava, irmão. Judas ainda não estava vivendo o Jesus milagroso, Jesus Salvador. Jesus, no versículo 70, Jesus sempre tem uma resposta para nós, amém, glória a Deus por isso. Replicou-lhe Jesus, não vos escolhi eu, em número de 12, e contudo um de vós é o diabo? É forte, sim ou não? Meu Deus, o próprio Deus, eu escolhi os 12, mas eu sei que um de vós é o diabo. Jesus não falou para os 12 quem era, mas ele sabia. Não foi eu que te escolhi, irmão? Então quem somos nós para escolher se Deus pega um presidiário? Se Deus chama aí um morador de rua e coloca no altar? Meu irmão, nós temos que questionar o que Deus faz, não. Nós temos que glorificar o nome do Senhor para que Ele continue fazendo. Porque assim, meu irmão, olha para mim, olha para você, quem era eu e quem era você? Vivíamos no mundo errante, pecando, mentindo, adulterando, meu não, levantando falso testemunho, sem temor nenhum, sem pudor de vida, sem direção. E mesmo assim Deus confiou em mim, confiou em você. E hoje eu estou aqui
aqui, você está aqui, meu irmão. E assim mesmo Deus faz. Quando Deus quer, meu irmão, Ele transforma. E se Deus ainda não transformou totalmente a tua vida, se prepara. Porque está chegando a tua hora e essa mudança há de vir. Quem crê, dá um glória a Deus nesta noite. Porque não foi você que escolheu Deus. Não foi eu que escolhi o Senhor. Se aqueles discípulos fossem para escolher Jesus, você acha que eles iam? Não iam, irmão. Tu acha que eles iam largar a vida dele para seguir um homem? Jesus era um homem. Não, mas quando Deus faz a escolha, vou te falar outra coisa. Deus nunca erra. Jesus nunca erra. Deus não faz experiência frustrada. Acho que foi para isso que eu falei para o varão ali, não foi? Deus não faz experiência para saber se vai dar certo, irmão. Deus não faz experiência, porque se não dá certo, Ele joga ali as cobaias fora. Não, meu irmão. Quando Deus escolhe, quando Ele aponta para você e fala, olha, tu vai ser ministro de louvor, meu irmão. Passa 1, 2, 3, 4, 5 anos, mas tu vai ter que ser ministro de louvor. E se Ele escolhe você, varão, e diz, tu vai ser o pregador da palavra, meu irmão. Tu pode não saber nem ler, mas quando você bater o olho nas escrituras, o Espírito Santo de Deus vai te dar tanta sabedoria, e tu vai estar em cima do altar perguntando, Deus, o que eu estou fazendo aqui? E Deus, meu irmão, fica quieto, abre só a tua boca. E fica quieto no teu consciente, mas abre a boca que eu falo por ti. Você quer ver o exemplo? Moisés. Moisés, Senhor, eu não sei nem falar. Deus não se preocupa. Deixa comigo. Faz só o que eu mando. Desde que você, meu irmão, não coloque obstáculo nas coisas de Deus, meu irmão, a mudança é natural. Porque foi Jesus, irmão, que nos escolheu. E no versículo 7, ó, a Bíblia dá essa referência. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariote, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Várias passagens você vai ver. Judas, quem o traiu, está marcado. Mas Deus, irmão, na nossa vida, quem nunca cometeu algo que às vezes, aquilo, quando sua mente, o inimigo quer trazer à memória, aquilo judia da gente? Sim ou não? Se você pudesse apagar uma página do nosso passado, a gente apagaria. Porque tem coisas que, irmão, o diabo sempre está querendo jogar na nossa cara, sim ou não? O diabo insiste em querer jogar nosso passado na nossa cara. Muitas das vezes, se a gente não tiver firme, irmão, balança. Mas, oh glória, diga glória a Deus, aleluia. Levanta a tua mão assim, ó, recebe aí. Mas aquele que te escolheu, aleluia, aquele que te chamou, meu irmão, quando ele te escolheu, ele não olhou para o teu passado, ele não olhou para o teu presente, para a tua, meu Deus, condição financeira, para a tua condição social, ele não olhou para a tua cor, meu irmão, simplesmente ele te escolheu, e ele diz nesta noite que o teu passado está jogado no mar do esquecimento, e chamou você, meu irmão. Então nós temos que fazer como o apóstolo Paulo. O importante é que nós não alcançamos nada ainda, mas nós vamos marchando, olhando para frente, prosseguindo no alvo, em busca, meu irmão, da nossa coroa, porque nós não alcançamos nada ainda. Teu passado está no mar do esquecimento. Deixa de ficar trazendo o passado para o presente, que ele só atrapalha o presente e impede de você avançar para o futuro, irmão. Deixa Jesus tomar conta da tua vida, abre o teu coração, se derrama para Ele, porque você sabe que Ele te conhece. Não dá para ocultar de Jesus. Deus sabia muito bem de Judas. E foi Ele que nos escolheu. E a mudança, irmão, tem que ser gradualmente. Eu não preciso correr atrás da bênção desesperadamente. A Bíblia diz isso. Porque quando você vê um crente desesperado correndo atrás da bênção, irmão, aí faz lembrar de quem? De Saul. Saul perdeu a comunhão com Deus, perdeu a confiança, perdeu a credibilidade, perdeu a unção, perdeu tudo que Deus tinha sobre ele, e o homem ficou desesperado. Quem não conhece a passagem de Saul pode se relembrar disso que passou na TV. Mas está escrito, aquilo que passou lá está escrito. Muitas das coisas não estão, mas 90% está escrito. Então quando o crente está desesperado, que ele corre atrás da bênção, querendo, exigindo, irmão, é porque não está em evidência com Deus. Porque o crente que está em evidência com Deus, aleluia, ele coloca o joelho no chão, ele dorme orando, acorda orando, e a palavra de Deus diz, olha, espera com paciência, meu irmão, espera que a tua bênção está chegando. Era assim, Davi, olha, não se apresse, não tenha pressa, não queira viver o dia de amanhã no dia de hoje, não queira viver o mal de amanhã, meu irmão, antes de chegar. Tem uma notícia ruim que parece vai acontecer daqui um dia, espera chegar esse dia, meu irmão, até lá tem muito tempo, Jesus vai trabalhar, e o que seria desespero para você vai se tornar esperança.
Espera com paciência no Senhor. Aqui também eu anotei. Irmãos, o particular de um cristão é só entre Jesus, entre eu e Jesus, entre você e Jesus. Jesus até nos ensina essa oração. Olha, você quer orar? Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ali fala com o Pai em segredo. Porque Ele sabe o que você precisa, do que eu preciso. Quando Ele quer dizer isso, irmão, não é literalmente entrar no quarto ali, se trancar, porque muitas das vezes a gente não tem esse tempo em casa. É você levar uma vida dia a dia com Cristo. É você ir começar a levar uma vida como se Jesus estivesse o tempo inteiro do teu lado. Tudo que você vai fazer, você fala com o mestre. Senhor, hoje meu dia foi assim. Senhor, o meu dia assim. Olha, amanhã eu preciso de uma providência assim. Eu preciso resolver um problema assim. Meu irmão, Jesus, Ele quer participar com você. Jesus, quando te escolheu, meu irmão, não foi só para salvar teu casamento. Não foi só para entrar com providência na tua vida financeira. Ele quer andar contigo. Ele quer ter comunhão. Qual é o pai que não quer andar do lado do filho? Qual é o pai que não quer ouvir o filho dizer, pai, eu te amo? Qual é o pai que não quer dizer, que ouviu o filho dizer, pai, olha, eu aprendi isso com você, pai, eu preciso de ajuda, pai, eu não sei fazer isso, eu preciso de ti, pai, eu preciso ouvir um conselho. Qual é o filho que não quer ouvir isso do pai e o pai não quer ouvir isso do filho? Jesus era filho, irmão, Deus era pai, e Ele sabia muito bem o que é ter um filho. E é isso que Jesus espera de mim e de você. Chegou uma hora que Judas teve tanta oportunidade, irmão. Você conhece tantas passagens de Judas, né? Lá na Páscoa, quando foi celebrada, na véspera da Jesus ter morto. Jesus deu a última oportunidade para Judas e Judas não aceitou. Porque tá com Jesus, irmão, é da boca para fora. Às vezes você faz a obra, mas fazer a obra e tá com Jesus da boca para fora, irmão, não significa viver as mudanças. Se eu não entregar meu coração para Jesus, eu vou ficar por fora, sempre por fora, igual Judas. E foi difícil, irmão, o relato do apóstolo Pedro sobre Judas, o final dele. Já pensou uma pessoa que você convive ali, de repente você fala, olha, tentamos tanto ajudar fulano, tentando tanto ajudar Beltrano, e hoje você relata o triste fim dessa pessoa. Foi isso que Pedro fez, irmão. Quer ver o que Pedro relata? Livro de Atos. Antes da gente ir para Atos, eu quero que você leia um versículo comigo no livro de João. Deus tratava eles com todo carinho. Capítulo 15 do livro de João. Se tornaram os amigos pessoais. No capítulo 15, versículo 14. Amém? Está escrito assim, ó: vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Tem que ser assim, irmão. Versículo 15. Já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. E no versículo 16: não foste vós que me escolhestes, mas a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao meu Pai, em meu nome, eu vos conceda. Isto eu vos mando, para que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Isso demonstra, cara, o amor de Jesus por aqueles homens, irmão. E era a mesma coisa com Judas. Por ele ser o filho do diabo, Jesus não deixou ele menos amado do que os outros. Isto vos ameis uns aos outros. E amar, irmão, não é abrir a boca. Por exemplo, hoje você está aqui na igreja, glória a Deus. Quando a gente está na igreja, é a paz do Senhor do irmão para cá. Aqui dentro é evidente que nós não vamos virar a cara por irmão. Não, mas amar é no nosso dia a dia lá fora, é as atitudes minhas.
Mostrar que realmente eu estou vivendo o Evangelho e o que eu estou escutando, o que eu estou pegando, o amor de Cristo está dentro do meu coração. Eu já consigo perdoar, coisa que eu não fazia. Eu já consigo compreender calados, coisa que eu não fazia. Eu já consigo ensinar, coisa que eu não fazia. Então, isso são atitudes que Jesus foi ensinando ao longo do tempo. E já não somos mais servos, nós somos amigos de Cristo. Mas se sou amigo dele, é aquele que faz o que ele manda. Se eu não faço o que eu mando, eu me torno rebelde. E aí ele diz, olha, não foste vós que me escolheste. Você tem dimensão do que é ser escolhido, irmão, para estar no dia da glória, naquele dia, passando pelos portões celestiais, e Jesus venha, disse, repousa no seio do teu Senhor. Você tem noção do que significa isso, irmão? Talvez você não tenha, você está sentado, porque é prioritário Deus entrar com providência, te dar um emprego, salvar livrar seu marido do álcool, teus filhos das drogas, tirar aquele vizinho encrenqueiro do teu quintal, ou tirar você daquele quintal. Talvez você tenha colocado isso em primeiro lugar e tenha esquecido do principal, que Deus amou o mundo, aleluia, de uma tal maneira que deu um filho dele para morrer por mim e por você. E Judas não quis nenhuma dessas mudanças. Judas não estava afim de viver a experiência. Judas não estava a viver novidade de vida. Ele não queria saber de salvação. Para ele tanto faz Jesus ser o filho de Deus ou não. Para ele tanto faz ele estar expulsando o demônio, estar curando, estar pregando o amor de Deus, falando do reino de Deus ou não. Porque se pode dizer que era o famoso crente interesseiro. Queria Jesus, mas não queria mudança. Agora nós vamos ver qual foi o relato de Pedro no fim de Judas. Livro de Atos, capítulo 1. Teve toda a oportunidade, irmão, assim como eu e você está tendo nesta noite. Aleluia. Então nós não podemos desperdiçar a nossa oportunidade. Amém? Capítulo 1, no versículo 15. Olha só. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas e disse: irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi. Olha só onde foi profetizado tudo isso na vida de Judas. Acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Porque ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Judas teve um ministério, irmão. Judas foi um discípulo de Jesus, pregou a palavra, curou os enfermos, pregou muito nas casas, mas ele não queria nada daquilo para a vida dele. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Ou seja, quando Judas tentou se enforcar, o galho quebrou. Na verdade, não concluiu da morte dele com a enforca, mas sim o fato dele cair e se rachar ao meio. E isto chegou ao conhecimento, versículo 19, aos habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Alcedama, isto é, campos de sangue. Porque está escrito no livro dos Salmos. Ou seja, Pedro, lógico que não era motivo de alegria para Pedro. Já pensou, o pastor tem uma bênção de Deus, trabalhou com ele, né? Viu o homem ser usado aqui no altar, viu ele profetizando, pregando a palavra, e hoje você relatar que fulano se perdeu, está perdido por aí, é motivo de alegria? Lógico que não. Não é, porque sabe por quê, irmão? Foi uma ovelha perdida. Não foi? Jesus não falhou, irmão, com Judas. Jesus não errou a escolher Judas, assim como ele não errou a escolher a mim e a você. Talvez eu não fiz algo tão grave quanto Judas, você não fez algo tão grave. Mas a responsabilidade que Judas teve nas mãos é do mesmo tamanho da minha e da sua. Porque, irmão, eu estou usando o nome, eu não estou usando o nome de um presidente, de um ministro, de fulano, de Beltrano. Eu estou usando o nome do Senhor Jesus, o Filho de Deus Altíssimo. E você pode, irmão, com esse nome, se você estiver debaixo da graça, você para o inferno com esse nome. Porque esse nome, irmão, está acima de todos os nomes que você possa conhecer, que já te foi apresentado. Talvez você um dia falaram de nome de A, de B, de C, de fulano, de Beltrano. Mas quando você conheceu esse nome, você viu que estava acima de todos esses nomes que te apresentaram.
que quando você dá uma ordem, meu Deus, nesse nome, meu irmão, sai de baixo, porque alguma coisa vai acontecer. Mas, trazendo a nossa realidade, irmão, não se espante. Se tiver gente, se você fala, puxa, dentro da igreja, evangelista, tem gente assim, que está entusiasmado com o que fazer, mas no fundo ainda não se entregou verdadeiramente para Cristo. Não viveu a mudança. E aí entrou o ano, entra ano, ensaiando, glória a Deus para cá, glória a Deus para cá, mas talvez a tua vida ainda está na mesma. Começou 2012. Olha, esse ano vai ser o ano da mudança na tua vida. Está se encerrando e nada aconteceu. Os planos que você fez para colocar em prática esse ano que se passou, o ano já terminou e você não saiu sequer do projeto. Os teus sonhos, você já nem sabe mais se está tendo sonho ou pesadelo. Tanto que você está esperando. Está faltando a mudança. Eu convido você nesta noite para viver essa mudança. Não podemos desperdiçar essa chance igual Judas desperdiçou, irmão. Jesus derramou a mesma porção de amor que ele derramou em Judas, derramou nos apóstolos. E a mesma porção que ele derramou nos apóstolos, ele derramou sobre mim. Porque, meu irmão, o fato de eu não ter a mesma coisa que Judas, meu pecado não era menos que ele, era pecador do mesmo jeito. Eu era do mesmo jeito que ele, eu e você, e hoje nos escolheu e nos está aqui. Se tiver alguém aqui que nunca nem experimentou esse Jesus, nunca nem viveu, está aqui hoje, de repente por um convite, sabe que o convite não foi da pessoa, do seu amigo, da sua amiga, o convite foi de Deus. Uma oportunidade para que você conheça esse Jesus e as mudanças que você está esperando, meu irmão, ela vem acontecer para este ano. Quero convidar vocês, venham até aqui à frente para a gente estar orando. E você que ainda não viveu a plenitude, está no quase. Olha, esse ano é o ano da mudança. Esse ano é o ano da vitória, é o ano da reviravolta, é o ano da virada. Mas não virou em nada. Vem aqui à frente, irmão. Porque, 8 anos que eu me entreguei para o Senhor. Desde que eu conheci o Senhor, irmão, daquele dia eu nunca mais acredito mais em coincidência, por acaso. Tudo que eu faço, eu creio que Deus tem um propósito. Se eu erro, se eu deixei de fazer, tem um propósito. Se eu fiz, tem um propósito. Porque a Bíblia diz que tudo coopera para o bem dos que amam o Senhor. Sim ou não? Então, é uma oportunidade. Talvez você não me vê nunca mais. Talvez você não escute essa palavra nunca mais, essa mensagem. Talvez você, de repente, puxa, eu tive uma oportunidade e não aproveitei. Queira o Senhor que eu volte aqui, queira não. Irmãos, é assim mesmo. Nossa vida, dia após dia. O que passou ontem já era, ontem é passado. Se coloque a igreja de pé. Ontem, irmão, já não faz parte da nossa vida, pastor. O ano encerrou. O ano acabou. Se você acertou, glórias a Deus, vai colher os frutos. Se você errou, irmão, peça a Deus este ano para que você não erre mais o ano que vem, que erre menos, irmãos, e que as consequências do seu erro, peça ao Senhor que não interfira na tua caminhada com Ele. Porque eu creio que você errou tentando acertar. Eu creio que você fez achando que estava fazendo o que era certo. E se você tem por fazer, tem planos e meta para este ano, sai do teu lugar e venha orar aqui. Se a gente disser que não tem plano para o ano seguinte, irmão, nós estamos sendo uns hipócritas, né? Enganando a nós mesmos. Sai do teu lugar, não tenha vergonha não. Tem um desejo no coração, tem vontade de se aprofundar numa área, tem vontade de crescer ministério, irmão, de viver as mudanças, venha para cá. Porque eu tô com o Senhor e a cada dia eu tenho um desejo mais de aprender, irmão. E um dia uma pessoa falou assim, olha, irmão, Deus tem pressa na tua vida e quando você for para o Senhor, não tenha vergonha não. Deixa Deus trabalhar para o teu coração. E você vai ver onde Deus vai te levar. Um lugar onde você já nunca imaginou. Irmão, quando eu menos esperei, eu estava numa rádio ministrando. E não foi bem a rádio do irmão. Um dia desse eu fui convidado para ministrar numa rádio. E eu ali, irmão, eu não sabia se eu tremia. É como se você está encarando uma igreja de um daréu de jeito. Você treme do mesmo jeito.
E ali eu nervoso, ministrando a palavra. Quando acabou a palavra, que se abriu a linha telefônica para conversar, irmão, logo o telefone tocou imediato. Na hora Deus me fez lembrar que o Senhor me levaria no lugar. Irmão, pessoas de Itaquá, pessoas de Suzano, pessoa de lá do Haiti, pessoas não sei do fim do mundo, dizendo que aquela palavra tinha tirado ela daquela situação e que Deus deu uma nova perspectiva de vida através daquela palavra. Pessoas que um dia talvez eu nunca vou ver na minha vida, a não ser lá na glória. Então é oportunidade, irmão. É oportunidade. E sabe o que aconteceu mais? Outra pessoa ocupou o lugar de Judas. Significa que se eu não quero, se eu não vou, eu não faço, eu não estou disposto a fazer para o Senhor, fazer o que o Senhor manda, para ser um amigo dele, amém. Não é pela força nem pela violência. Ele simplesmente põe outro em nosso lugar. Mas, irmão, naquele grande dia haverá acerto de contas. Senhor, curve a tua cabeça, você que está no seu lugar. E você que está na frente, eu quero que você repita comigo, para você nunca esquecer deste dia. Senhor, meu Deus, pode ser melhor para todos que estão aqui na frente ajoelhados. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta noite eu estou aqui porque eu quero viver a plenitude das tuas promessas. E eu abro agora o meu coração e a minha boca, e eu te peço, derrama sobre a minha vida uma unção de poder e autoridade, porque tudo aquilo que estava parado na minha vida, eu creio que este ano ainda vai começar a se mover, e que as pedras que estavam no meu caminho já começam a ser tiradas. E eu te peço também, me dá sabedoria para tudo aquilo que eu for fazer e as decisões que eu for tomar, que o Senhor seja o primeiro a saber, em nome de Jesus. Meu irmão, Deus está te dando hoje uma coisa que você nunca imaginou. Uma coisa que você nunca teve, meu irmão, é discernimento. Porque o crente, meu irmão, muitas das vezes, ele acha que está fazendo a coisa certa. E tudo está encaixando, parece que não é de Deus. Quando você menos espera, o resultado não é o que você espera. Meu irmão, nesta noite Deus está te dando a direção. Eu não sei como é o propósito seu nesse fim de ano. Eu não sei qual é o teu sonho, quais os teus projetos, ou se é para o ano seguinte. Mas Deus está te dando a direção nesta noite. Deus está te dando estrutura para você suportar as afrontas. Deus está tirando as pedras do teu caminho. Deus está te dando uma unção de fortaleza, uma unção de sabedoria, uma unção de entendimento. Se recebe aí a unção de Deus nesta noite, aleluia. Deus não errou quando te escolheu. Deixa eu te falar uma coisa. Se Deus, meu irmão, te chamou, sabe que dá lugar para Ele. Abre o teu coração que Ele vai te preparando, te fortalecendo a cada dia. Meu irmão, te dando estrutura a cada dia. Ele está tirando as coisas passadas, está colocando tudo novo, está fazendo um pensamento novo. Meu Deus está renovando os teus sentimentos, a tua alegria. Deus está tirando a tristeza, a decepção. Meu irmão, no nome de Jesus, todas as decepções que você passou em 2012, Deus está jogando no mar do esquecimento. Se prepara para as novidades de vida do ano de 2012, aleluia. Porque Deus, irmão, quando você tira o teu pé da cama e coloca sobre o chão, naquele momento Deus já está te dando um novo dia. Deus está transformando frustrações hoje aqui em alegria, em realizações. Deus está tirando aqui, meu irmão, pessoas que olharam para você e falaram: olha, você ainda não está pronta, você ainda não está preparada, olha, aguarda mais um pouquinho. Não, meu irmão, essa é a palavra do homem, aleluia. Mas Deus está dizendo nesta noite que você já está pronta. E agindo Deus, ninguém vai impedir, meu irmão. Ninguém pode parar aquilo que Deus tem para você. Você é pequeno, meu irmão, na aparência, aleluia. Mas no reino de Deus, teu nome está gravado lá no céu, no livro da vida. Teu nome está em toda a região celestial, meu irmão. E quando o diabo vê teu nome lá, meu irmão, ele não vai resistir. Ele sabe que não pode tocar em você. Ele tenta, mas não pode.
Porque Deus te escolheu e te deu poder e autoridade. Mas para usar o poder e autoridade tem que ser amigo de Cristo, tem que fazer tudo o que Ele manda. E assim, meu irmão, se você estiver disposto, meu irmão, se prepara, porque Deus está renovando tua vida nesta noite. É hora de sair da mesmice. É hora de sair da rotina e viver a plenitude do Senhor. Eu convido você a se levantar do seu lugar. Vai levantando e glorificando o nome de Deus. Quando a gente recebe o chamado do Senhor, já vou encerrar. Quando a gente recebe um convite de Deus para ministrar a palavra, seja lá onde for, irmão, não há combinação. Acabei de dizer que não há caso. Talvez você se preparou, já o pastor vai ministrar, falando vai ministrar. Talvez não é isso que você queria ouvir, mas eu tenho certeza, era isso que você precisava. Porque eu também preciso, irmão. O que vai para você, vem para mim. Tem que ter mudança. Se a gente for ficar citando testemunhos, então quantas mudanças. Tem que haver a diferença daquele que serve e o que não serve. Bendito será o entrares, bendito será o saíres. Seja na cidade, seja no campo, seja nos negócios, seja na família, seja no ministério, seja em qualquer área, seja na saúde. Meu irmão, tem que haver a diferença. Mas tem que estar disposto a viver. Judas não estava. Mesmo assim, Jesus não deixou de amá-lo. Quem somos nós para rejeitar aquele que está lá fora? Às vezes é difícil, Deus manda a gente falar coisa para pessoas que nem sequer olham na nossa cara, meu irmão. Mas se Deus mandou, nós temos que ir lá falar. A estratégia de como vai falar é com Deus, mas nós temos que falar, né? Tem pessoas que às vezes muita gente que não quer passar nem perto. Eu costumo dizer que são assim, às vezes passa pessoas nas nossas vidas, irmão, que a passagem dessas pessoas são tão rápida, mas fica marcada. E nós não esquecemos dela nunca. Às vezes ela passou um dia, passou meia hora, às vezes foi um contato, foi uma paz do Senhor, uma oração, mas ficou marcado. E tem pessoas que convivem com a gente o tempo inteiro, irmão, mas a gente, o negócio não entra, não desce, é só para um dia para lá, a paz do Senhor para cá, mas não dá. Mas a palavra de Deus diz que amar não é eu ficar de braços dados com a pessoa o dia inteiro olhando e sorrindo para ela. É as minhas atitudes. Amar ao próximo. Amém, irmãos? Compreender esta palavra? Glórias a Deus. Eu agradeço a oportunidade aqui ao pastor. Esta palavra, irmão, ela não deixa de ser uma oportunidade. Porque nós lemos que lá, nós não lemos, mas você sabe que lá na última Santa Ceia, na hora de que Jesus falou que um dia eles ia trair, Jesus estava dando a chance para Judas se reconciliar, não é? E o tempo inteiro Jesus não declarou que era ele. Nem ele sabia, irmão, que o inimigo estava na vida dele. Quando ele percebeu, mas Deus sempre nos dá uma chance de reconciliar com ele, sim ou não? Porque nós estamos errando, irmão. Muitas das vezes a gente, por um motivo, a gente se afasta. Se tem alguém aqui nesta noite que andou aí fora, cometendo erros, falhas, e quer retomar a caminhada com Cristo, você até reconhece que, olha, o que eu fiz não é digno de ser chamado discípulos do Senhor, filho de Deus. Fui um filho desobediente, não ouvi o Pai. E agora você sente que está faltando um negócio ali para você se aproximar. Falta alguma coisa para consertar com Jesus. Falta alguma coisa que precisa ser colocada no lugar, ser esclarecida. Não que Ele não sabe, mas da nossa parte ser esclarecida com Ele. Porque Ele sabe de tudo. Quero convidar aqui na frente para estar recebendo a oração e se reconciliar com o Senhor. Se tiver alguém aí que cometeu um erro, olha, eu não devia ter feito o que eu fiz. Você teve até a oportunidade de fazer diferente, mas na hora lá seu impulso humano falou mais alto e você acabou falando o que não devia, cometendo o que não devia, agindo como não devia, e agora você sabe que está em falta com Cristo. Quero convidar você aqui na frente para a gente estar orando por você.
Glórias a Deus. Está todo mundo aí, braços dados com Cristo. Se você está firme, irmão, eu te digo nesta noite, continue firme. Não olha nem para a esquerda, nem para a direita e nem para a esquerda. Olha para o alvo. Se você olhar, você cai. Por mais que nós temos uma estrutura de cristão, irmão, a estrutura balança, sim ou não? Amém? Todo mundo está em evidência com Cristo, glórias a Deus. Eu agradeço sim a oportunidade mais uma vez. Vem, pastor.